Oi, crianças! Olha aqui de novo, agora com a nossa aula de artes, porque não foi possível gravar ontem, né? Mas a gente vai realizar essa aula hoje. E o que que a gente vai trabalhar hoje em artes? É uma temática que eu acho que todo mundo gosta. As histórias em quadrinhos. Pegue o livro de artes de vocês, aí, abram na página 45. O que que você observa nessa imagem aí da página? É o capítulo 7, viu? Página 45, capítulo 7. Tem vários balões, que é uma das características de uma história em quadrinho, e umas palavrinhas que elas dão a ideia de um som. Por exemplo, cabrum, é um trovão, digamos, né? Toque-toque, alguém batendo na porta. Isso aqui a gente já entende porque a gente sempre está em contato com esse gênero, né? História em quadrinhos. E é um gênero muito bom da gente trabalhar. Observe os balões e as onomatopeias. Então, o nome dessas palavrinhas aí são onomatopeias. São palavras que representam o som de algo, alguma coisa que caiu, alguém chorando, algo explodindo, viu? É característico de história em quadrinhos. Agora eu quero saber quais personagens de quadrinhos você conhece. Conte aí para a pessoa que está com você, quais? E quais você mais gosta? Eu, por exemplo, quando eu era criança, assim, na idade de vocês, ou um pouco mais velha, 2 anos mais velha, eu colecionava história em quadrinhos. Alguém coleciona da turma do 4º ano? Depois eu quero saber, viu? Quero que você me responda lá no privado. Vamos lá para a página 46 do nosso livro. O que ele traz aqui na página 46? O que diz? A finalidade da arte sequencial, porque a história em quadrinhos, como o nome já está dizendo, é uma história que vai aparecer em quadros, na sequência dos acontecimentos e da história da ideia que o autor quer transmitir para você. São os quadros e as imagens com texto. Geralmente os textos são bem curtos, né? E tem história em quadrinhos que nem tem texto, mas dá para eu entender o que está acontecendo ali. No Brasil, a primeira revista de história em quadrinho, As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 30 de janeiro de 1869. Olha, por Ângelo Agostini. E é exatamente nessa data, 30 de janeiro, que é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho, por conta da primeira publicação que foi feita. Essa página aí, ao lado do seu livro, ela trata do surgimento da história em quadrinhos, lá no século XIX. Então, você vai ler calmamente essa página aí, certo? Observar tudo que está presente aí nessa história, ok? Vamos para a página 47. Na página 47, tem duas histórias. Observe abaixo exemplos de histórias em quadrinho publicadas atualmente aqui no Brasil. Eu creio que você já deve ter visto essa. Geralmente a gente encontra algumas partes de história em quadrinho nos livros didáticos, né? Livro de português, livro de redação. E aí, o nome dessa primeira história é O Menino Caranguejo. E a segunda história todo mundo conhece, né, gente? É sobre o Ayrton Senna, que no caso aí a revista é Seninha. Seninha em um carrinho revolucionário. Então, você vai ler essas duas histórias, certo? Com bastante atenção aos elementos presentes nela, como eu já tinha falado. Vamos para a página 48. O que diz na página 48? Diferentemente das histórias em quadrinhos que podem ocupar
uma ou várias páginas, porque tem história em quadrinhos que tem várias páginas e tem história em quadrinhos mais que são menores, né? As páginas e a gente lê com mais facilidade. Ou então a gente lê logo toda de uma vez aquela história, se ela for pequena. Essas histórias em quadrinhos podem vir nas páginas de revista ou nas páginas dos livros didáticos, certo? A tirinha, essa aí é só uma tirinha. É uma história bem curta, é uma narrativa, né? Tá contando uma história, tá narrando. Tem um começo e tem um final, lógico, né? Sempre nas histórias de quadrinhos tem início e fim. A próxima é outra tirinha. Não é uma história em quadrinho, então é uma tira só, com 3 quadros cada, né? Então você vai ler com bastante atenção essa página aqui, 48. Na página 49, o que você pode observar aí nessa página 49? Você já conhece os elementos que compõem as histórias em quadrinhos, né? Quais são? Personagens, balões de texto e onomatopeias. Personagens. Personagens de quadrinhos podem ser pessoas ou animais. Veja ao lado exemplo de personagens da turma, do Seninha e da sua turma. Tem o Seninha, tem a Gabi, o JJ e o Becão. Balões de texto. Também tem vários tipos de balões. Então, balão de fala, balão de pensamento, balão de sussurro, que é falar baixinho, balão de grito. E as onomatopeias. Elas representam um som do som de algo. Então, de água, de alguma coisa explodindo, como eu já tinha falado lá, né? Olha os exemplos aí das onomatopeias. Vamos para a página 50. Um dos mais importantes criadores das histórias em quadrinhos aqui do Brasil foi o Maurício de Souza. Quem não conhece? Aliás, minhas histórias que eu colecionava era só da Turma da Mônica, certo? Então, ele é o responsável por criar a Turma da Mônica. Aí, nessa página, na página 50, diz assim: nascida em 1935, na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, Maurício desenhava desde criança. Aos 19 anos, já trabalhava no jornal Folha da Manhã. Escrevia reportagem, fazia as ilustrações. E a partir do ano de 1950, ele começou a criar personagens que apareciam nas tirinhas lá do caderno infantil lá do jornal, porque o jornal tem vários cadernos e tem uma parte que é destinada às crianças. Os primeiros personagens que ele criou foram o Bidu e Franjinha, que é de 1959. A partir da década de 1960, criou também o Cebolinha, o Cascão, Chico Bento, Piteco, o Astronauta, Horácio, Mônica e Magali. Todos esses personagens nós conhecemos. Em 1970, publicou seu primeiro livro de história em quadrinhos, A Turma da Mônica, de 1970, a primeira história em quadrinhos da Turma da Mônica. O cartunista brasileiro tornou-se internacionalmente reconhecido por seus livros e personagens. Então, ele é reconhecido mundialmente, ou seja, no mundo todo. Lógico que a revista da Mônica, que é publicada aqui, ela é na nossa língua, né? Que é publicada em outros países, é na língua do país em que está sendo publicado. Uma das novidades das histórias em quadrinhos do Maurício de Souza diz respeito à inclusão e o respeito às crianças com síndrome de Down. Ele criou um personagem com síndrome de Down, um personagem com autismo e um personagem com deficiência física, ou seja, ele incluiu, ok? Em 2008, deu continuidade ao seu trabalho criando Turma da Mônica Jovem, que são os personagens principais, Mônica, Magali, Cascão e o Cebolinha, já jovens, adolescentes. É muito legal as revistas da Turma da Mônica Jovem, viu, gente? Então, além de ser história em quadrinhos,
ele começou a fazer os desenhos animados. Se você for lá na internet, colocar lá no YouTube, vai aparecer desenho Turma da Mônica, com várias temáticas, eles abordam inclusão, abordam a questão da natureza, da sustentabilidade, por aí vai, são várias temáticas, certo? E lógico, olha aí, ó, as revistas do Maurício de Souza, elas foram traduzidas para mais de 14 idiomas, ou seja, várias línguas diferentes. Olha aí nesse quadro, está dizendo os prêmios que ele ganhou na Itália, no Brasil, na França. Então, premiadíssimo. Agora, a proposta da aula de artes de hoje. Qual é? Vamos fazer uma história em quadrinho. Para isso, siga as instruções abaixo. Essa história tem que ter começo, meio e fim. Então, você tem que começar seguindo uma sequência de acontecimentos baseado lá no início, vai ser a conclusão dela, né? Não pode começar a falar de uma coisa e terminar de outra. Então, fica uma coisa incoerente, né? Crie personagem para a sua história. Para isso, você pode fazer rascunho. Primeiro você tenta desenhar em outro local. O que você vai pensar? O que eu quero mostrar através da história em quadrinhos? Por qual momento nós estamos passando agora, gente? A questão da pandemia, né? Então você pode pode até utilizar os personagens da Turma da Mônica para criar uma história sobre o coronavírus. Como é que você acha que tem que acabar, o que está acontecendo, porque você está acompanhando aí nas mídias tudo que está acontecendo referente a esse tema, né? Aí você vai criar um título para a sua história. Observe nas páginas anteriores do livro que todas as histórias têm um título. Qualquer texto que você vai fazer tem um título. Eu quero que você faça nas páginas 51 e 53, ó, os desenhos e a letra legível para que eu possa entender, porque você vai fazer. Eu não quero só história desenhada, eu quero a história desenhada, escrita e colorida, certo? Toda revista em quadrinho, a maioria não é colorida, então você vai botar um colorido bem bonito. São quantos quadros? 8 quadros. Ah, tia, eu preciso utilizar os 8 quadros? Lógico que não. Tem uma identificação aí no livro, que é uma tesoura para você destacar, mas você não vai destacar, certo? Você vai deixar aí no seu livro, para quando a gente voltar, eu quero ver no seu livro essa história. Mas quando você concluir essa atividade, pode fazer ela calmamente, não precisa pressa. Pense numa temática, pode ser qualquer temática da sua preferência, não precisa ser exatamente sobre o que eu falei, né, a sugestão que eu dei, o coronavírus, você pode pensar, eu quero, digamos que você faça uma história em quadrinhos sobre como está sendo esse momento aí, você e seus familiares em casa, pode ser isso também, né, é legal, o que está acontecendo, vocês estão tendo mais contato, que atividade vocês estão fazendo, eu acho que vai ficar boa essa temática também, né. Crie os personagens, invente o nome dos personagens. Podem ser personagens fictícios, ou seja, que não existe, né? E você pode usar como personagem as pessoas da sua família, do seu convívio aí, certo? Então, a nossa aula de arte hoje é muito legal. Eu vou deixar também uma história em quadrinhos lá no grupo do WhatsApp para você ler. A temática dessa história em quadrinho é uma comemoração que ela acontece no dia 13 de maio, que é hoje, né? É a comemoração da abolição da escravatura. O dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que é a lei que liberta os escravos. Tem uma história em quadrinhos que eu vou colocar para vocês, com os personagens da Turma da Mônica, essa história em quadrinhos, viu? Ela vai estar lá para vocês acompanhar a leitura no celular, viu? Ou no computador. Então, bom trabalho.
Capriche na história em quadrinhos de vocês. Vocês têm tempo, não precisa fazer nada com pressa, que vai ficar bem legal essa história, viu, gente? Então, até a próxima aula de artes e beijos.